Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 25 a 31 de outubro. Mais um mês pandêmico aí chegando ao fim, última semana do mês de outubro, que começa com a conjunção interior, Sol-Mercúrio, quando Mercúrio em movimento retrógrado fica entre a Terra e o Sol. Então, é a metade do movimento retrógrado de Mercúrio, é o tempo que chega em sua metade, digamos assim. Sempre que Mercúrio fica retrógrado, normalmente 10, 11 dias depois, acontece a conjunção interior, que a gente chama de Mercúrio com o Sol, que é como se, visto da Terra, Mercúrio ficasse no meio, né, entre a Terra e o Sol, o que é o indicativo de uma nova volta de Mercúrio em torno do Sol, que dura em média entre 90 e 100 e poucos dias. Isso é indicativo de novo ciclo, de transição. Continua, é claro, as questões de retrogradação. Então, impacta em retomada de assuntos, direção de questões pendentes. Às vezes a gente volta a tratar algo que vinha mal resolvido ou precisa se aprofundar em alguma questão mais íntima, intensa do nosso cotidiano ou que envolva nosso emocional, nossas relações, nossos temas de maneira geral. Então é um fator bastante impactante nesse sentido de reposicionarmos assuntos, ideias e também vale a condição da retrogradação suscetível a revisões, repensarmos temas, um momento assim de organizar pendências, né, que a gente passa a lidar com mais intensidade. Vale aquela lembrança de outros períodos retrógrados de Mercúrio também, que podem voltar à tona em assuntos pendentes dessas épocas, como junho, julho desse ano, fevereiro, março desse ano, ou até torno de novembro do ano passado. Então, esses tempos que houve retrogradação de Mercúrio e a gente tem pendência, a gente pode ficar suscetível a retomar questões, esclarecer assuntos e também mudarmos a nossa ideia e algumas concepções de pensamentos num sentido geral, de lugares, pessoas, convivências e atenção também a algo que precisa ser desencadeado, digamos assim, até porque a gente vê que é um movimento de Mercúrio retrógrado em que ele termina uma volta para iniciar outra. Então é um processo de transição. Tem uma semelhança com Lua Nova. A Lua fica acobertando o Sol quando acontece uma Lua Nova. Ela também está no meio, né, nesse processo todo, quando acontece uma. No caso de Mercúrio é a conjunção interna ou a conjunção interior. Então também tem um sentido, por ser em Escorpião, de retomarmos sentimentos mais íntimos, às vezes algum tipo de terapia, de falar de certos assuntos delicados também. A gente encontra uma maneira diferente de abordar certos sentimentos e também vivências com as relações ou assuntos muito profundos diante dos nossos relacionamentos. Uma mudança de contexto que a gente pode vivenciar, de ideia, de raciocínio sobre certo assunto, sobre certa questão. Então, tem essa condição de desvendarmos situações também especiais associadas aos nossos relacionamentos dentro dessa conjunção interior entre Mercúrio e o Sol. A gente já percebeu aí ao longo da semana, especialmente do meio da semana para cá, alguns embates, algumas polêmicas em função de declarações mal entendidos, né? A fundadora do Nubank, numa entrevista, dizendo da dificuldade em contratar negros, isso ter sido levado num contexto meio preconceituoso por alguns, né? A própria menção do Papa Francisco ter consentido ou sugerido um consenso para a união civil entre homoafetivos, né? Isso ganhou uma proporção muito tocante para as mídias, para as pessoas no modo geral que observaram essa menção do Papa. Então é um contexto bastante atrelado a essa conjunção de Mercúrio com o Sol, né? Mercúrio retrógrado em Escorpião, conjunção interior junto ao Sol em Escorpião. Todo um contexto do signo associado a tabus, ao íntimo, ao que é muito atrelado
o fato de quebrar um certo paradigma, e isso é atrelado a Escorpião, né? Essa coisa que choca, que mexe com uma certa ferida social, né? Isso é bem relativo ao Escorpião. Claro, somou-se a um aspecto de Vênus com Plutão que tivemos do final da semana para cá, mas essa questão de Mercúrio em movimento retrógrado conjunto a Escorpião, a conjunção interior Mercúrio-Sol em Escorpião, dá essa dinâmica de ser debatido assuntos mais profundos, né? Tanto num coletivo como as coisas que a gente vivencia em nós, né? Condutas ou situações que, de certa maneira, a gente postergava, a gente vem a retomar ou a tratar com uma certa condição de reposicionamento também. Terça-feira, dia 27, nós temos 2 ingressos em Libra, tanto de Mercúrio como de Vênus. Mercúrio, por estar retrógrado de Escorpião, ele ingressa em Libra nos graus finais, né? Então a última semana e os últimos dias da retrogradação é por Libra, e Vênus ingressa em Libra desde o início, no movimento direto. Então isso tem um fator bastante interessante, porque intensifica uma vibe libriana, digamos assim, ao longo da semana, dessa questão de um consenso, de tratar parcerias, de um fator de mediação, de harmonia com as relações, uma troca de contatos, facilita uma retomada de convivências sociais que podemos ter, até pelo fato de Mercúrio retrógrado estar no signo de Libra. Então isso implica até em retomarmos assuntos diante de relações que nós somos mais próximos, né? De uma maneira até mais harmônica. Então tem também o fator de mediarmos situações, formarmos um contato aqui com outro ali, dá uma sociabilidade maior, né? Esse lado do social, de encontros, de até questão de eventos, uma certa sociabilidade pode voltar a fazer parte de um cotidiano que de repente a pandemia deixou de lado. Esse tempo que Mercúrio retrograda em Libra e ainda com o ingresso de Vênus, também tem um despertar de certa afetuosidade, demonstrações harmônicas de carinho, de atenção com o outro, com o próximo. Libra é um signo associado às relações também, né? E Vênus está no seu domicílio. Então, um gesto mais de amorosidade, né? A questão das artes ganhando um espaço, ganhando uma tônica, né? Ganhando uma atenção. O Mercúrio em Libra também é um facilitador para a retomada de costumes que envolvam um contexto não só de sociabilidade, mas também do valor pelo artístico, valor a certas convivências que a gente também possa ter deixado um pouco de lado também. Outra questão desse momento Libra, a parte durante a semana, em função dos ingressos desses planetas pessoais, é também uma condição de melhor compreensão das diferenças, de uma compreensão da conduta de postura em relação ao que alguém pensa, do que o outro pode lidar. Libra é um signo que tem um fator bastante impactante do social, e às vezes situações que envolvem esse signo como ingressos dão essa atenção da preocupação com o que os outros possam pensar. Então isso pode entrar numa pauta de reflexão no nosso cotidiano. Essa atenção, às vezes, do que o social pode pensar de um gesto, do que a gente faz, do que a gente pensa ou do que a gente opina, né? A gente pode ter contextos, ideias, sem se preocupar com o que os outros possam pensar. É claro que achando o meio termo, achando o tom, achando um fator de harmonia, que é um contexto associado ao signo de Libra, né? Essa coisa da ponderação, é o signo da balança, ora não, né? Então, essa condição de ponderar questões vale de uma maneira especial, mas principalmente o ponderar a compreensão com o que os outros possam lidar, mas sem tanta sugestão diante do que os outros pensam ou do que o ambiente social ao redor envolve, né? Então isso entra numa pauta de reflexão. Será que nós estamos lidando demais com o que os outros pensam? Será que não precisamos reposicionar algo em função do que o social lida, do que os outros possam pensar? Então isso é um contexto também, a ponto de uma reflexão, de uma ponderação nesse período. De todo modo, tanto Mercúrio em Libra
como Vênus, né? Vênus está no seu domicílio, é um facilitador para a compreensão das relações, dos pensamentos, das diferenças e também, de um lado, associado à justiça, faz com que a gente possa refletir sobre o que é justo, ou o que envolve uma ponderação dentro do que está coerente para nós e para as pessoas ao nosso redor, né? Então, aquela condição de saber dosar as situações, né? Compreender que o que é certo, mesmo que a maioria esteja fazendo errado, né? Aquela frase clichê que sempre é providencial muitas vezes. Então tem essa situação de ponderarmos o que é justo, o que é coerente dentro do que envolve nossos contatos, nossos costumes de uma forma geral, e esse fator do equilíbrio, né? Do ponderar as questões mais importantes associadas às nossas relações, aos nossos costumes de maneira geral. E não esquecermos que, com Mercúrio em Libra retrógrado e o ingresso de Vênus também, esses temas no nosso mapa, na área onde a gente tem Libra, ganham uma dinâmica de recondicionar temas, voltar a tratar assuntos, as relações que de certa forma impactam alguma área especial da nossa vida. Parcerias e sociedades ganham uma dinâmica nova em que a gente pode voltar a tratar algum tema ou um pensamento junto a outra pessoa diante de algum projeto. Isso pode associar a trabalho, a vínculo profissional que a gente tenha, ou no nosso elo familiar, ou no nosso elo afetivo, sobre algum objetivo e tratativa que a gente venha a direcionar também num sentido de objetivo. Além, é claro, que com planetas em Libra, o tema da estética, da moda, né, de um cuidado mais com a imagem, isso pode ganhar uma dimensão um pouco maior também, tanto individualmente como em questões coletivas que a gente possa observar. E o fator do íntimo que a gente vivencia a dois, Mercúrio em Libra, Vênus também, fatores de voltar a conversar sobre momentos românticos, por que não? Mandar aquelas flores ou aquele bilhete, né? Um certo correio elegante que ganha uma dinâmica aí de surpresa que passa a fazer parte, né? Voltar um gesto afetuoso de romantismo aqui ou outro ali. Então tem assim uma menção associada a Libra que a gente pode tirar proveito para uma vivência em harmonia mais afetuosa com quem a gente gosta ou com quem a gente esteja próximo a um flerte, a uma paquera. Então, uma dinâmica bastante especial nessa semana, nesse contexto de romantismo, pode ficar mais acentuado também, ou uma retomada de contatos que de alguma maneira possa surpreender. A semana termina com uma oposição do Sol com Urano, que já ganha uma intensidade ao longo da semana. Isso já pode ser percebido aí nesse período semanal, mas com um pouco mais de intensidade entre quinta e sexta, já que a exatidão é mais ao outro final de semana. De todo modo, vale a atenção para uma compreensão das diferenças, entender que o fato da pessoa pensar diferente ou ter um estilo diferente não quer dizer que seja certo ou errado, mas apenas diferente. Então essa é uma condição bastante necessária de compreensão, digamos assim. Urano é o planeta associado ao que é fora do padrão, ao que quebra paradigmas, e o Sol, o astro associado à nossa identidade. De alguma maneira, um momento de oposição Sol-Urano, a gente é desafiado a lidar com algo fora do padrão, num contexto pessoal de vida ou em duas áreas, já que uma oposição abrange duas áreas astrológicas do nosso mapa astral. Então, é possível que desafios com diferenças sejam mais marcantes do meio da semana em diante, temas associados a tabus ou a polêmicas sejam marcantes, uma postura repentina de comportamento, convivências pode marcar também, ou um desafio em lidar melhor com essa compreensão do que é diferente, do que é fora do padrão. Então isso tende a ser bastante sintetizado, digamos assim, nesse tempo de Sol em oposição a Urano. Alguns imprevistos ou até mudanças repentinas na maneira de conviver com pessoas e até com ambientes é suscetível ao longo desse tempo, esse período final de mês com a oposição Sol-Urano, especialmente ao final da semana. Então tem essa atenção com radicalismos, para que não tenhamos certas posturas intempestivas, com
com quem a gente seja mais próximo, ou até uma compreensão da postura dos outros conosco, não entrarmos na intensidade ou na pilha de certas situações um tanto radicais que algumas pessoas venham a manifestar também. Então vale aí um cuidado para não separar o joio do trigo. É um momento propenso a algumas rupturas, ou mudarmos de maneira até intensa a nossa conduta diante de certas convivências e de certos ambientes que estão num certo limite do nosso tempo, do ano ou da vida de maneira geral. Então isso fica muito suscetível a marcar esse período também. Chegarmos num tempo em que não toleraremos mais certos tipos de conduta ou certas situações de padrão que envolvam o nosso contexto de vida. Esse é um fator que fica suscetível no momento de oposição Sol-Urano também. Oposição Sol-Urano também tem um fator de ponderarmos em relação à nossa liberdade, naquilo que a gente precisa se sentir com mais autonomia. Então a nossa autonomia ela pode ser um pouco desafiada, tanto num fator de situação profissional, ou da parte afetiva, ou de relacionamentos. Então, de alguma maneira, quem tiver com essa sensação em que a autonomia está meio ofuscada, é propenso a uma condição de alternar esse tipo de postura, ou enfrentar alguma questão radical, ou se posicionar até de uma maneira radical, para que essa condição de limite da autonomia não seja mais marcante, não seja tão incômodo para esse momento pessoal. Então isso é observado também. É um desafio em lidar com a nossa autonomia, em fazer valer qualquer ameaça ou sensação de sentir que a liberdade não está sendo valorizada. Então, num tempo em que Sol está oposto a Urano, a gente pode ficar com essa percepção. Tudo que de certa maneira limite a nossa liberdade mental, principalmente, de fazer alguma coisa, ou de querer fazer algo diferente, ou de pensar no futuro, a gente ganha uma intensidade em movimento para transformar o que está atrapalhando isso, para uma reciclagem de comportamento, uma reciclagem de lidar com a relação ou com o padrão que está atrapalhando isso. Então essa é a questão. E um cuidado também com o ritmo, para não acelerarmos ou termos pressa demais com alguma questão associada a futuro, e isso não causar atrito com as nossas relações, com as presenças que a gente convive, no sentido geral. Olha, uma atenção também com as questões de tecnologia, já que é uma oposição Sol-Urano, então isso pode recomendar atenção para que a gente não fique preso a embates na internet ou com opiniões públicas. A gente vê as questões das eleições ou qualquer tema profissional, ou de sindicato, ou de grupos, ou de associação. Então isso vale uma atenção também para não criarmos desgastes com embates desse tipo no sentido coletivo, ou de temas sociais que envolvem o nosso cotidiano, especialmente grupos ou questões que abranjam mais pessoas, um senso coletivo. Então, pessoal, esse é o céu da última semana de outubro, de 25 a 31 deste mês. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos, pela gentileza das mensagens no Instagram e no YouTube também. Uma ótima semana, um abraço.